Transformação digital, comunicação e liderança em um mundo programático. A visão de Fernando Tassinari. É esse o tema do podcast de hoje. E eu vou apresentar o Tassinari para vocês. Ele é um dos pioneiros do marketing digital e da publicidade programática no Brasil e na América Latina. Vamos dizer assim, com mais de 25 anos de experiência internacional, o Tassinari foi Managing Director na Tabola, Estados Unidos. Tabola ou Tabula? Tabula. Tabula, Estados Unidos. Liderando a Costa Oeste, foi vice-presidente regional da Tabula para a América Latina e ele atuou no comando de empresas como Critel, Turn, MRW Worldwide, Macan, né? Razorfish, Publicis, além de ter lecionado na Escola Superior de Propaganda e Marketing e na GV. Um currículo realmente impressionante, vocês não acham? Agora, desde janeiro desse ano, ele iniciou um novo capítulo como consultor, para que mais pessoas possam se beneficiar de todo esse aprendizado que ele conquistou ao longo de todos esses anos. E esse trabalho dele de consultor, mentor e advisor, ele é focado para acelerar carreiras, transformar operações digitais, promover uma comunicação estratégica e eficaz, sempre colocando as pessoas no centro da sua atuação. Fernando, é uma honra, Tassinari, como você é mais conhecido. É uma honra ter você com a gente nesse episódio de Comunicação é Tudo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, para mim também é uma honra ter sido convidado e te rever também, Vera Luz. Que bom. Depois de tantos anos, pois né? É, você estava fazendo legal, as contas, né? Muito legal te rever também, e ter esse papo principalmente. Se Exatamente. eu puder agregar um conteúdo de valor para quem está assistindo e ouvindo a gente, muito legal. Com certeza você vai poder agregar, inclusive eu queria saber se eu deixei de falar alguma das tuas expertises ou experiências que você gostaria de acrescentar. Não, tá ótimo. Acho tá que principalmente tá tudo certo. Principalmente colocar sempre as pessoas no centro de tudo e a gente vai discorrer sobre isso durante o bate-papo. Então, vamos começar então o nosso bate-papo. Quando você começou a sua trajetória profissional, o mercado digital ainda estava dando os primeiros passos aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como foi viver esse começo e o que te levou a apostar tão cedo na transformação digital. Vamos lá, vou começar pelo que me levou a apostar tão cedo, né? Começar nessa transformação digital, que na época nem se chamava de digital, né? Era internet, né? Sim. A internet estava chegando. O que me levou foi que eu já tinha oportunidade. Antes eu trabalhava com empresas relacionadas a turismo, com eventos fora do Brasil, etc, né? Então, por exemplo, feiras do plástico nos Estados Unidos, feira da moda na Alemanha. E eu passei a viajar muito o mundo. Sim. Naquela época eu já viajava bastante, a trabalho. Não tinha dinheiro nenhum e viajava a trabalho. Aí, conforme a internet começou a surgir nos Estados Unidos, eu comecei a ver outdoors, né, billboards, do jeito que eles chamam, na rua, com www.alguma coisa, www.alguma coisa. Eu comecei a ficar curioso com aquilo. Quando eu voltava para o Brasil, eu olhei, no Brasil não existia absolutamente nada, estava começando, por exemplo, de portais, que hoje a gente chama de portais, lá na época a gente chamava de sites, tinha o UOL, o ZAS, que depois virou Terra, que era da Nutec, do Rio Grande do Sul, o MSN, que já era um MSN, mas Globo.com, né? Globo.com estava surgindo ainda. Ela nem era isso que ela se transformou hoje em dia. O Google não existia, o Yahoo já existia, Alta Vista, então era bem início das operações. No Brasil tinha o KD, que era um site de busca também, que depois foi adquirido pelo Yahoo. Então eu comecei a ver que existiam poucas empresas. E eu tive, assim, a percepção que isso ia se tornar um negócio no futuro, um negócio grande. Então, eu não vou chamar de visionário, mas eu acho que eu tive uma visão, sim, que a coisa poderia se tornar importante e relevante. E eu comecei com isso, né? Eu fui convidado por um amigo, que na verdade era uma agência, que era a Publi3, né? Que trabalhava o Fernand Alphen e o Bob Volheim, são duas pessoas que acho que ainda estão atuando no meio, né? De certa forma. E eu fui convidado eles eram a minha agência que produziam folhetos para os eventos de turismo que eu fazia. Eles eram a agência. E quando eu vi a internet surgindo, o Bob e o Fernand, eles começaram a trabalhar montando, como é que se fazia em DVD? Criando
criando projetos dentro de DVDs para venderem para as empresas. E eu vi aquilo e a gente teve uma conversa, a gente falou, vamos tentar transformar isso em algo para a internet também, na época a gente chamava de internet. Então, aqueles projetos que era digitalização de folhetos, de roteiros, tudo mais, vamos transformar isso para que seja possível colocar dentro da internet, criando sites. Eles então, www, né? Isso, vamos começar a criar sites. Então, aí topamos, né, eles entenderam que era uma ideia legal. Eu fui para lá, até hoje eu brinco, né, na época eu era registrado dentro das empresas de turismo, que eram multinacionais. Sim. Eu fui trabalhar recebendo um papel de pão, né? Não tinha, era um recibo, assinava um papel de pão que eu recebi para ganhar muito menos do que eu ganhava, mas eu achei que ia ser uma aposta interessante, principalmente que era uma coisa que estava começando. Eu já falava inglês na época, e eu achei que assim, e eu tive a felicidade de estar próximo de pessoas competentes desde o começo. E começou assim, eu comecei a ir atrás de empresas, grandes empresas, Klabin, IBM, Citibank, que empresas já estavam no Brasil, para tentar vender a ideia de colocar o projeto deles na internet. E assim que tudo começou. Ah, que legal. E assim, isso, exatamente o que você está falando é que você ajudou a montar operações do zero. Do zero. E também você liderou transformações importantes em empresas grandes, como a gente já falou aqui, né? Agora, dentro desses aprendizados, quais foram os principais sobre gestão de negócios digitais em contextos assim tão diferentes, né? Porque você pegava uma coisa aqui, outra ali, não era tudo da mesma área. Como que a comunicação se insere nesse processo? É uma pergunta interessante. Eu sempre acreditei que um bom executivo, uma boa pessoa, um bom profissional, vamos chamar assim, um bom profissional, ele tem que entender exatamente qual que é o problema que a marca, o anunciante, a empresa está tentando resolver. Sim. Ela tem um problema para resolver. Pode ser um problema de comunicação, pode ser um problema de receita, um problema de vendas, de custos. Então, eu sempre atuei desse lado, primeiro para tentar entender qual que era o problema que essa empresa queria resolver. E a partir do entendimento de um problema, eu posso dar um exemplo a seguir. A partir do entendimento desse problema, eu tentava analisar dentro da internet na época, que ainda não era digital, né? Dentro da internet na época, como é que a gente podia fazer. Então, poderia ser desenvolvimento de um novo site, poderia ser montar um projeto de B2B, uma empresa que quer comprar de outra. A gente faria uma conexão usando o meio digital, a internet para isso. Poderia ser mídia. Então, eu tentava entender qual que era o problema que aquela empresa queria e propunha projetos para solucionar aquele problema. Não só eu sempre trabalhei em equipe, né? As pessoas sempre no centro do negócio, mas eu tinha essa sacada de entender o problema que tinha que ser resolvido. É quase que como se você precisasse fazer o diagnóstico para prescrever o remédio. Exatamente. Mais ou menos assim. É exatamente isso. Vou dar um exemplo, né? Um ou dois exemplos, né? Vou dar um exemplo concreto, que era em determinado momento, nesse início de carreira, né? Eu estava na época na Modern Media ainda, que foi antes de tudo isso, foi em 97, 98, 99. Um dos clientes que eu consegui conquistar foi a Nextel. Todo mundo deve lembrar, os mais jovens não devem nem saber o que é Nextel, mas Nextel era um rádio, telefone. E eles tinham um problema, basicamente, de um custo muito alto de call center. Então, esse era o problema deles. Eles tinham um custo muito alto de call center, porque a maior parte das ligações que eles recebiam era para resolver problemas que os clientes deles tinham. E eu identifiquei isso, mergulhei dentro da Nextel por um mês, entendendo dentro do call center deles o que as pessoas pediam. Parece ser simples a gente falando aqui, mas na época não era. Então as pessoas pediam segunda via de conta, problema de conexão, queriam mudar de plano. Eram coisas que podiam ser facilmente solucionadas pela internet. E a Nextel naquela época não tinha essa solução. Entendi. Então o que a gente fez? O que eu propus para eles? Vamos montar então um projeto para reduzir o número de ligações para o call center. Então foi montado um projeto para incluir esses serviços digitais, né, dentro do site deles, mais procurados, e com isso fazer educação dos clientes através do SMS, na época era mensagem de texto, que eles já era proprietário deles, não tinha custo. Então, olha, agora para pedir uma segunda conta, acessa esse link. Para fazer não sei o quê, quer fazer um upgrade de conta, um downgrade, clica nesse link. Reduziu em 80% o volume de ligações e as despesas que eles tiveram. E só essa redução, em 2 anos, o projeto se pagou. Olha que interessante essa experiência. Agora, isso nos faz
formular uma pergunta que não quer calar. Bora. Depois de você ter desenvolvido uma carreira sólida, como você desenvolveu no universo corporativo, né? O que foi que te motivou a seguir, a partir de janeiro desse ano, por um caminho mais independente como consultor e mentor? Foi a necessidade de democratizar a informação? Enfim, conta um pouquinho para nós sobre isso. Eu posso dizer, foram vários motivos. O primeiro que, como você mencionou no começo, nos últimos 2 anos e meio, eu trabalhei nos Estados Unidos. Então, eu já tenho bastante experiência, uma idade já mais avançada, vamos falar assim, e eu passei por vários cargos executivos. Então, tive vários cargos executivos durante a minha carreira. Sim. Quem é executivo vai entender o que eu estou falando. Todo mundo fala que é muito legal ser chefe, que você comanda tudo, mas é extremamente solitário, a pressão é muito grande, é desgastante emocionalmente, fisicamente. Existe um estresse, eu sou um cara muito calmo, mas existe um estresse constante, batimento de metas, atingimento de metas, não bateu meta, você vai ser pressionado, você vai isso, aquilo. Isso foi acontecendo para mim nos últimos 25 anos. Chegou um momento, para a minha volta para o Brasil, eu tinha algumas alternativas, né? Ou eu me recoloco como executivo, que eu participei de alguns processos, ou eu pego novas startups, como eu fiz com o Razorfish, com a própria Turn, com a própria Taboola, e cria uma empresa praticamente do zero, contrata as pessoas, etc., que também é bem desgastante, ou eu parto para um caminho independente. Eu, no começo, e até hoje eu estou em dúvida, né? Já são 6, 7 meses aqui, eu no começo falei, eu vou pegar uma nova carreira executiva, porque é um salário garantido, se ganha muito bem, etc., e depois eu vejo o que eu faço mais para frente. Mas eu não achei isso justo com as pessoas, com as empresas que eu estava falando. Então eu optei por ir um caminho independente, por opção. Eu escutei de um grande amigo meu uma observação: você optou por trabalhar por opção, não por obrigação. Eu escolhi trabalhar por opção, não por obrigação. Então o que eu estou fazendo agora foi uma opção que eu tive para não ficar 100% parado, porém eu tenho uma qualidade de vida muito superior, eu trabalho muito menos hoje em dia e minha remuneração é suficiente porque eu preciso hoje em dia para cobrir meus custos e tudo mais. Então foi uma opção que eu tive, com a felicidade de ter tido uma carreira bem sucedida e conseguir segurar a onda, vamos chamar assim, né? Então, mas tem uma coisa mais interessante que quem está de fora talvez possa observar, que eu me permito comentar, né? Eu acho que com isso você está fazendo uma coisa muito interessante, que é compartilhar um conhecimento adquirido durante tantos anos. Então, eu acho que o professor, vamos chamar assim, o mentor, o que está com a proposta que você está, tem assim como eu vou dizer, uma vocação inequívoca para democratizar o conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. E aí eu aproveito já para engatar a pergunta da atuação sua com perfis tão diversos, né, de startups a grandes multinacionais, né? O que você observa hoje como os principais desafios para construir uma comunicação estratégica eficaz? O que costuma funcionar melhor em cada cenário? Vamos lá, cada cenário, eles são completamente diferentes. É uma startup, o objetivo dela é primeiro tornar a empresa conhecida, vender, todos querem vender. Sempre foi assim, vai continuar sendo, né? As empresas pequenas, médias e grandes, eles têm o objetivo de melhorar as vendas, melhorar a receita. Eu sempre acreditei nas pessoas. Você conseguir ter pessoas muito boas trabalhando com você é fundamental. É fundamental. Eu sempre falei isso nos projetos ou nas empresas que eu liderava. Eu sempre procurei me cercar de pessoas mais competentes do que eu, mais inteligentes, mais competentes, tecnicamente e estrategicamente, porque isso faz com que a máquina ande, funcione bem e as pessoas também assumam para si a responsabilidade de fazer o trabalho juntos. Então, como funciona para a comunicação? Por exemplo, uma startup, ela quer crescer, quer ter receita. Uma empresa consolidada, ela se preocupa, claro, sempre com o aumento de receita, mas com a sua margem de lucro também. Uma startup menos, normalmente, menos a margem de lucro e mais o crescimento, mais a receita. Uma empresa consolidada é também a receita, mas sim é muito importante a margem de lucro para que você consiga manter aquela estrutura funcionando. Então, a partir do momento que você entende esse jogo, que eu falei, tudo isso que eu falei até agora foi um jogo financeiro, que eu acho que é extremamente importante para tocar qualquer empresa, entender a máquina financeira por trás, né, os números da empresa, você consegue traçar estratégias específicas para cada situação. Então, por exemplo, a comunicação dentro de grandes empresas,
Você tem um grupo muito maior de pessoas trabalhando para entender o problema do cliente, criar uma estratégia, como você fez a analogia, né, com o médico, né, faz a consulta, entende qual que é o problema, entrega o projeto adequado. Uma startup não passa por isso necessariamente, né? Ela pula várias etapas, captou o pedido, vai lá, tenta entregar. Então, porque ela necessita daquela venda mais rápida. A empresa consolidada tem a preocupação com a importância da qualidade do que ela oferece. Então, isso é que muda bastante, dependendo de uma empresa pequena, média ou grande. A importância e o peso que você dá para cada coisa que a empresa faz. E nessa época atual, você falando de todo o universo que você trabalha, nessa fase atual de inteligência artificial, de novas tecnologias, eu queria que você falasse um pouco como você vê, para qualquer uma dessas estratégias, o papel da assessoria de imprensa nesse contexto. Você acha isso ainda... muita gente está dando o fim de um monte de coisa, né? Os profetas do Apocalipse. Do Apocalipse. Mas eu queria ouvir de você se você vê algo em comum entre todas essas empresas de diferentes contextos, com diferentes objetivos, na necessidade de divulgação e se a assessoria de imprensa ainda faz sentido. Olha, eu sou um extremo defensor da assessoria de imprensa, não é porque nós estamos conversando, mas Sim. Eu sou um extremo defensor sempre fui. Eu sempre falei em todas as empresas que eu trabalhei, todos os cargos que eu tive, que eu gostaria de trabalhar próximo da assessoria de imprensa. E tem motivo para isso, né? Isso valia lá atrás e vale hoje em dia, independentemente de inteligência artificial ou qualquer ferramenta que surja. Primeiro, uma assessoria de imprensa competente, né, tem muitas, ou tem algumas muito competentes, vamos chamar assim, ela consegue também entender qual que é meu objetivo, o objetivo da empresa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero divulgar... quero tornar a empresa mais conhecida, quero segmentar o que ela faz, quero atingir um determinado público-alvo. Enfim, é uma estratégia de comunicação por trás que uma assessoria competente ela consegue entender. O que eu quero fazer? A partir do momento que você entende o que eu quero fazer, por exemplo, é divulgar um novo produto, é mencionar uma tendência que está acontecendo, que a gente sabe que a empresa que a gente representa está à frente. Uma boa assessoria vai conseguir ser uma parceira para... Primeiro, entender a estratégia, entender meu objetivo de comunicação, porque não vai estar somente na assessoria, como a gente falou antes, tem redes sociais que você pode divulgar, suas próprias redes sociais, mas eu acho que a assessoria, ela cria uma estratégia conjunta comigo ou com a equipe de marketing, vamos chamar assim, e através dessa estratégia criada, consegue identificar quais são os públicos que nós vamos atingir com essa comunicação e a mensagem a ser entregue. Claro que eu gosto da inteligência artificial, acho que veio para transformar várias coisas, mas eu ainda prefiro a inteligência humana, porque esse ping-pong que a gente faz, de entender, vai lá, almoça, toma um café juntos, entende direitinho o que tem que ser comunicado, eu não acredito ainda que a inteligência artificial vai fazer isso. Ela não vai substituir, na minha opinião, uma assessoria de imprensa competente, não vai. E eu preciso trabalhar com a assessoria de imprensa. Eu sempre gostei, eu acho que isso é fundamental para atingir aquele objetivo que eu queira. Tá? Não é que eu não confio na inteligência artificial, mas acho que está longe ainda de atingir o que a gente precisa. Eu sou fã. Que bom, porque assim, a próxima pergunta é assim, exatamente na sua visão, que já teve em vários lados, né, do ecossistema, você já foi agência, tecnologia, publisher, cliente, então... Na tua opinião, o que diferencia uma marca que apenas comunica daquelas que criam conexão com as pessoas? Isso que você consegue... Porque, na verdade, eu acho que isso, de certa forma, tá ligado com a conexão que a assessoria de imprensa estabelece. Mas essa é a minha opinião, que sou assessora de imprensa. Lógico. Eu queria ouvir a sua. Eu acho que é a geração de um conteúdo relevante para o segmento, como eu sempre atuei nesse segmento, vamos chamar de publicidade, digital, tecnologia, a produção de um conteúdo relevante por trás disso, mas não é relevante para mim, não é divulgação do meu produto, do produto da empresa, mas é o que vai agregar valor para quem está lendo, para quem está escutando, para quem está assistindo, né? Que valor a gente vai agregar para o leitor, para o ouvinte, enfim, para o espectador? Primeira coisa, então, acho que uma assessoria de imprensa nos ajuda a fazer isso de uma maneira muito, muito estruturada. Então, esse, para mim, é o princípio de tudo. Depois, a própria empresa tem que ter um bom produto e um bom serviço.
Para isso você precisa ter boas pessoas, tá? Então acho que são várias coisas. A partir do momento que você tem um bom produto, porque a gente sabe que tem várias empresas, né, principalmente nessa área que a gente atua. Eu sempre brinco PowerPoint e todo mundo é o melhor, né? Somos o maior, somos os melhores. Mas eu acho que a realidade é que existem produtos bons, existem produtos ainda em desenvolvimento, vamos chamar assim. A Taboola, quando eu entrei, ela estava uma empresa em desenvolvimento. Hoje em dia ela tem um produto consolidado. Então, lá atrás a estratégia era outra, eu não podia falar que eu tinha um bom produto. Então, minha estratégia é tornar a empresa conhecida e levar para os leitores, ouvintes, etc., um conteúdo que fosse relevante, que eles pudessem aprender alguma coisa dentro daquele segmento que eles atuam. Então, é bem um trabalho conjunto, tá? É um conteúdo relevante para a audiência que você quer atingir, bons profissionais, um bom produto por trás e uma boa prestação de serviço, através de pessoas competentes trabalhando com você. São vários, é uma mesa com vários pés, xadrez, né? É um xadrez, exatamente. Bom, a gente já está chegando no final, né? Mas eu ainda queria te perguntar que você hoje, como mentor, como consultor, e que você acompanha de perto o desenvolvimento de muitas novas lideranças, que são os seus clientes em última instância, né? Na sua visão, o que está faltando na formação desses profissionais e como a comunicação pode ajudar nesse processo? Pergunta muito legal. Com todos que eu estou batendo um papo, existe um padrão que eu combato bastante, eu explico para eles a importância de se aprofundar um pouco mais nos temas, né? Eu acho que não só as redes sociais, mas o marketing digital, ou digital, comunicação digital como um todo, fez com que as pessoas ficassem um pouco mais rasas. Os conteúdos, não as pessoas. Os conteúdos fossem mais rasos. Então, as pessoas leem, assiste um vídeo de 10 segundos, né, modelo TikTok, inclusive, né, assiste um vídeo rápido, tudo é muito curto, então as pessoas não se aprofundam muito no conteúdo. Consequentemente, eu não posso dizer que eles são especialistas ou bons naquilo que eles fazem. São pessoas competentes, inteligentes, mas falta um aprofundamento maior no conteúdo. A maior parte dos executivos que eu falo, ou eles são muito ligados à venda, ou são muito ligados à estratégia como um todo, à criação, à estratégia do negócio. Quase nenhum deles é ligado à parte financeira da empresa, que também é uma coisa muito importante. Um negócio ele só fica em pé a partir do momento que o caixa fecha. Isso funciona para você, para a sua empresa, para as empresas que eu falo, para todo mundo. A partir do momento, se você não tiver um grande investidor por trás, não cobrando lucro agora, resultado agora, você tem que buscar um resultado positivo para você agora. Então, a preocupação financeira, para mim, ela vem em primeiro lugar, tá? Você tem que fazer um negócio sustentável, dependendo do teu momento de empresa. E eu acho que essa mistura de coisas faz com que alguns executivos ou profissionais estejam melhor preparados do que outros que são muito rasos, eles têm um conteúdo raso. Também outra expressão que eu herdei para mim, que escutei também de um amigo, as empresas estão cansadas de guris e estão procurando gurus. Isso é uma realidade, tá? Muito boa essa frase. Porque é verdade, as pessoas estão chegando, né? Os profissionais estão chegando muito cedo num cargo de liderança sem ter uma experiência adequada para chegar naquele ponto. Não deu tempo ainda. Não deu tempo. E é questão de tempo. Deles. É questão de tempo. Não criticando, mas é questão de tempo. É uma questão de maturidade profissional, né? Encarar desafios, encarar problemas, maturidade profissional e pessoal. E você acha que falta uma formação maior para a comunicação, para que as pessoas possam se expor, que elas possam se comunicar com esse mercado, que elas possam virar notícia, vamos dizer assim? Acho que faltam treinamentos, né? Não sei se hoje em dia ainda se faz media training ou muito pouco, mas falta treinamento para como elas se comunicam. Acho que tem muito de perfil também, né? De novo, as pessoas são alçadas a posições de liderança hoje em dia porque elas são tecnicamente são muito boas, mas não necessariamente são líderes de pessoas, não necessariamente conseguem direcionar um grupo de pessoas para aquele lugar, para aquela posição que você quer levar a empresa. Então, falta sim, isso eu vejo muito no dia a dia, formação de liderança. De entender o que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente, não só correr atrás do resultado, né? Exatamente. Parecendo que caiu de paraquedas. Exatamente. Né? Às vezes a gente tem essa sensação. Né? Eu estou percebendo muito isso nos papos que eu tenho. Fernando, que conversa inspiradora essa nossa, né? Eu acho que foi muito bom ver a tua trajetória da liderança corporativa até a atuação consultiva que você está se debruçando hoje, né? Essencialmente guiada por comunicação, por propósito, por desenvolvimento humano. Eu te agradeço, assim, muitíssimo. E, assim, se você quiser deixar uma mensagem final, uma dica prática
ou até uma provocação para quem está nos seguindo, o microfone é seu. Bom. E eu queria também que você deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com você e ter como te achar. Tá bom, vamos lá. Primeiro os contatos, né? LinkedIn acho que é o meio mais fácil, né? Sim. Fernando Tassinari com 2 S ou Fê Tassinari dentro do LinkedIn. Vocês me encontram com facilidade lá. Certo. E acho que a provocação ou dica que eu posso dar é, como você falou no começo do papo, tudo para mim gira em torno de pessoas, né? Pessoas competentes. Então, tome muito cuidado ou preste muita atenção às pessoas que trabalham com você. Eu acredito que respeito é fundamental, independente de sexo, raça, idade. Todo mundo tem uma capacidade de crescimento. Vocês precisam entender individualmente cada pessoa, conseguir separar características de pessoas do seu grupo. Algumas são mais agressivas, outras são mais calmas, outras são quietas, outras são criativas. A partir do momento que você entende a diferença entre as pessoas que trabalham com você, você consegue extrair a melhor qualidade de cada uma delas. E nunca perde o foco, nunca perca o foco. Honestidade, respeito, cuidado com a empresa que você está trabalhando, com as despesas que você gera para a empresa que você está trabalhando. Acho que ser ética no final, né? Sim. Respeito e ética nunca é demais, na minha opinião. Acho que essa é a principal dica. Não diria que é uma provocação, mas a principal dica que eu posso dar é respeita muito as pessoas e as empresas para as quais você está trabalhando e seja muito ético sempre. Eu tenho um nome legal no mercado, graças a Deus, justamente por isso. Sempre tratei todo mundo bem, trato todo mundo bem, seja brasileiro, sejam os americanos, a experiência que eu tive lá fora, que imagina colocar um brasileiro para liderar mais de 100 americanos, imagina o que é isso, né? Mas sempre tratei com respeito, comunicação aberta, transparente e ética. E isso, acho que a vida toca tranquila. Legal, te agradeço muitíssimo o teu tempo, a tua dedicação e te dou os parabéns pela tua carreira, que é um exemplo aqui para todos nós que estamos aqui olhando e brigando em nome da comunicação. Agora, eu pergunto para você que nos ouviu até aqui. Também agradeço a sua companhia em mais um episódio do Comunicação é Tudo. E se você gostou dessa conversa, compartilhe com seus colegas, com seus líderes, com os mentores, porque desenvolver comunicação, propósito e estratégia é fundamental em qualquer área. Agora, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum episódio. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.